questionou como era mensurado a demografia na Idade Média? Será que está relacionado às questões econômicas ou simplesmente ao aumento e à diminuição populacional? Ou será que tem relação com a geografia ou a delimitação de espaços? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar a série Vikings. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de iniciar aqui o conteúdo que eu irei abordar hoje sobre a demografia medieval, acho muito importante eu relembrar vocês que eu já tenho outro vídeo onde eu falo sobre a Idade Média. Ele traz informações importantíssimas que ajudarão no entendimento do conteúdo de hoje, tá? Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Agora, se você optar por iniciar a playlist antes de assistir aqui o conteúdo sobre demografia medieval, é só clicar no cardzinho que aparece na tela que ele vai te levar diretamente para esse vídeo onde eu falo sobre a Idade Média. A demografia medieval é mensurada através de taxas de natalidade e mortalidade, né? Porque ao analisar isso, a gente vê o tamanho dos espaços medievais, tá? Essa forma de mensurar a demografia de uma sociedade é típica de sociedades agrárias, né? Então, todas as sociedades que têm como cultura agrária, como base econômica agrária, mostra aí como a demografia está relacionada a taxas de natalidade e de mortalidade. E também a gente já está aí dando a pista de que a economia medieval é totalmente de base agrícola, tá bom? Nessas sociedades, há tempos que há altas taxas de natalidade, em outros tempos há baixas taxas de natalidade, ou então altas taxas de mortalidade, né? São os dois contrastes. Ao mesmo tempo que está nascendo, está morrendo pessoas. Só que em períodos nascem muito mais pessoas e em outros períodos morrem muito mais pessoas, ok? Isso decorre de diversos fatores, né? Estiagens, enchentes, epidemias, dentre outras questões que culminam nessas taxas de natalidade e mortalidade, tá? O quadro demográfico medieval modifica muito rapidamente, tá bom? É muito rápido essa mudança, tá? A gente vai entender isso melhor. Só para vocês começarem a ilustrar o que eu tô querendo dizer, vamos pegar a primeira temporada da série Vikings, tá? Ela mostra que uma das filhas, a filha de Ragnar, né, que é a personagem principal, central da trama, né, ela adquire uma doença que leva ela à morte, né? Isso mostra que tem essa questão de doenças que eles não tinham tanta tecnologia como nós temos hoje e que poderia levar à morte de muitas pessoas em um curto período de tempo, né? Kattegat, que é a cidade ali onde os vikings residiam, é devastada por essa doença, né? E muitas pessoas morrem de uma vez, em um curto período de tempo, mostrando aí essa oscilação da taxa de natalidade e mortalidade. Principalmente a taxa de mortalidade nessa situação, tá? Neste período, por ter uma tecnologia muito baixa, uma simples gripe podia causar grandes quantidades de mortes, né? Um aumento muito grande da taxa de mortalidade. Agora vamos trazer um pouquinho para nossa realidade, só fazer um paralelo, um parênteses aí. Nós estamos vivendo em uma pandemia, né? O Covid. E nós temos tecnologia atualmente e mesmo assim, infelizmente, estamos tendo altos índices de taxas de mortalidade devido a esse novo vírus que surgiu. Agora imagina num período medieval, onde não tinha a tecnologia que nós temos hoje de informação, né? A informação sobre o vírus circulou muito rapidamente pelos meios sociais, pelas mídias sociais, até a televisão, os jornais, transmitindo as informações de como se prevenir desse vírus. Na Idade Média não tinha essas informações sendo transmitidas muito rapidamente. Eles não tinham conhecimento do que poderia ser essa simples gripe, entendeu? Uma simples gripe eles não tinham, era uma febre e eles não tinham nem medicamento para tratar essa febre, não tinham conhecimentos de antibióticos, por exemplo, tá? Então, por isso que uma simples epidemia, né, que está num pequeno centro, poderia devastar uma sociedade, ok? Bom, outro fator que contribuía para as mudanças demográficas está relacionado à produção e à distribuição de alimentos. Pessoas migravam, mudavam de regiões, buscando lugares propícios para adquirir esse alimento, tá?
Outro exemplo da série Vikings, que o grande sonho de Ragnar era se estabelecer em uma região onde ele poderia produzir, ser um grande fazendeiro, né? E aí a conseguir sustentar a sua família e aqueles que ele amava, né? É um grande sonho de Ragnar, além de conhecer novas regiões, de saquear novas regiões e tudo mais. Mas na trama, tanto que vai chegando pro final da série, né? Vai mostrando que esse era o grande sonho dele. Com isso, a gente pode tirar algumas conclusões, tá? De tudo isso aí que eu já falei. Bom, quando se diminui a demografia, automaticamente enfraquecer a economia. Lembrando que a gente está falando de sociedades rurais. Uma sociedade com base econômica agrícola. Precisa de pessoas trabalhando para movimentar a economia. Trabalhando no campo, tá? Diminuindo, tendo esse enfraquecimento da economia, ainda mais uma diminuição demográfica. Por quê? Causa mais pobrezas, menos pessoas para trabalhar, menos alimento, menos alimentação ricas em nutrientes que traz vitalidade, saúde às pessoas, né? E aí aumenta os riscos de epidemia. Então tudo é uma bola de neve, né? Uma coisa começa a diminuir a demografia, consequentemente vai causando outros problemas aí nessa sociedade, tá bom? As epidemias eram frequentes em regiões portuárias, tá? Na série Vikings, é bem provável que essa contaminação que ocorreu em Kattegat é consequência das viagens que os vikings faziam, né? Sigg, que era uma espécie de ajudante ali do Ragnar e da sua esposa, após a visitar uma família, volta à cidade já doente. Provavelmente a família que ela foi visitar estava chegando de alguma viagem e já veio com o vírus de uma gripe, de uma doença, e aí se alastrou muito rapidamente por toda Kattegat, tá? Então, é muito rápido mesmo o caso de epidemia na Idade Média, trazer uma alta taxa de mortalidade, modificando totalmente a demografia das regiões ali medievais, tá? Outra questão que altera a demografia medieval está relacionada aos infanticídios, tá? Que é a morte de bebês, tá? Visando ter menos bocas para alimentar, sacrificavam bebês meninas, tá? Os garotos, eles eram mais produtivos, eles quando crescessem iriam ajudar ali no trabalho braçal dessas propriedades rurais. Então, por isso que se sacrificava garotas, tá bom? Isso ocorria principalmente em propriedades pequenas, tá? Por isso aí, analisando documentos, historiadores concluíram isso, tá? Porque havia muito mais garotos, homens dentro dessas propriedades do que mulheres, tá? Já nas grandes propriedades, onde se produz grande quantidade e consegue alimentar grande porção populacional, esses bebês garotas não eram sacrificadas e a demografia mostrava que existiam muito mais mulheres do que homens dentro dessas sociedades, nessas propriedades rurais, né? Então aí mostra que existia essa prática do infanticídio muito condenada pela igreja, porém visando ali ter um conforto alimentício para a população que habitava nessas propriedades, eles sacrificavam as garotas, tá bom? O aumento demográfico medieval ocorreu durante a Idade Média Central. Já expliquei sobre isso no vídeo anterior, tá? Por isso que é importante assisti-lo antes de iniciar aqui, tá? Esse aumento demográfico ocorreu pelo aumento de movimento migratório, né? Que ocorriam devido a necessidades agrícolas, né? As pessoas mudavam de regiões para produzir, para plantar, para cultivar terra, e também devido às guerras, né? Existiam muitas guerras nesse período, as famosas cruzadas. Então as pessoas estavam sempre em constante circulação. É um mito que a gente tem que quebrar da Idade Média, de acreditar que o homem medieval ele era enraizado em uma determinada região e não saía dali para nunca, para nada. Não, ele estava em constante movimento pela Europa, que era o centro, o epicentro ali da cultura medieval, tá? Outro argumento que se explica o aumento demográfico medieval foi um movimento de arroteamento. São as novas terras conquistadas pelos cristãos, né? Essas terras às vezes eram conquistadas através de conflitos e aí de pessoas pagãs, a igreja conseguia conquistar através das cruzadas, e aí mandava uma parte da população para ter cristãos ali habitando naquela região e aí produzindo e aumentando a demografia.
Outro aumento dessas terras também era que eles iam em matas fechadas, em florestas, derrubavam uma parte ali da floresta e montavam uma propriedade, surgindo aí uma nova terra que precisava ser habitada por cristãos. E aí uma quantidade de cristãos para essa região para poder habitar, produzir e tudo mais. Então, existiu esse movimento onde a população era encaminhada para terras onde os cristãos, a igreja principalmente, estava querendo aumentar o domínio dessa religião por toda a Europa. Outra justificativa para esse aumento populacional é também o aumento do preço da terra e do trigo. As terras eram muito caras nesse período, você comprar uma porção de terra era muito cara. Então, quem tinha o domínio, o poder aquisitivo para comprar, comprava essas terras e atraía a população para esses lugares para produzir e assim ir aumentando seu território, tá? E aí surge o que a gente conhece como feudos, né? E o trigo também era muito caro, poucas pessoas tinham acesso de compra a isso. E assim foi fazendo com que a população migrasse pelas regiões, né? Outra explicação para esse aumento demográfico, né, foi na observação das transformações na arquitetura religiosa. As igrejas passaram a serem maiores para computar maior quantidade de pessoas, mostrando aí que há sim um aumento demográfico, há muito mais pessoas circulando pela Europa e todas elas cristãs e estão sempre frequentando esses espaços religiosos, por isso que eles têm que ter o tamanho gigantesco, tá? E também há um aumento da população urbana, né? Percebeu que no centro da Inglaterra, por exemplo, existiam mais arquitetura para computar essa quantidade de pessoas. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar de Idade Média. É um assunto muito rico, vai ser vários vídeos interessantes. Vou utilizar diversos filmes, séries como Vikings, The Last Kingdom, Cruzadas, Shakespeare Apaixonado, Coração de Cavaleiro, viram várias coisas legais aí. No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro, A Idade Média, o Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Jr. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo. Junto com ela eu vou deixar o link do outro vídeo onde eu falo sobre Idade Média e o trailer da série Vikings, tá? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai me ajudar a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar sininho, porque eu vou estar sempre postando vídeos novos. Lembrando que eu costumo postar vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu costumo postar vídeos relacionados a atualidades. Todos eles terão indicações de filmes, de séries, de lugares para visitar, de livros, de textos, tudo para ajudar no entendimento do conteúdo com mais facilidade, tá bom? Lembrando que eu também tenho um TikTok onde eu faço vídeos de 60 segundos explicando o conteúdo para facilitar a memorização, né? Para você conseguir compreender melhor os assuntos, tá bom? Vou deixar o arroba dele, não sei se é arroba que fala, viu, gente? Na descrição do vídeo também, tá? Gente, muito obrigada, viu?